Ezequiel capítulo 47, diz assim a Bíblia: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente, e as águas vinham debaixo desta, a banda direita da casa e a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, e tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e fez passar pelas águas, e estas águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e fez passar pelas águas, e elas agora me davam pela cintura. E mediu mais 1000, e agora era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas elas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer às margens do rio. E tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo que por onde quer que entrar essas águas. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros não serão sarados, serão deixados com o sal, para o sal. E junto do ribeiro, à margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assente-se. Glórias a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto que inicia-se com seu contexto no capítulo de número 40 do livro de Ezequiel. Nós estamos falando aqui de um período no ano 605 a.C., quando o povo de Israel, mais especificamente a nação de Judá, eles estavam cativos na Babilônia. A Bíblia diz que no ano 605, o rei Nabucodonosor, ele assenta sobre o trono da Babilônia, e então ele coloca um desejo no seu coração, que era invadir Jerusalém. E ele vai com seu exército, ele invade Jerusalém, e ele leva algumas pessoas presos para a Babilônia. E alguma entre essas pessoas estava, por exemplo, o profeta Daniel com seus 3 amigos, a qual nós conhecemos a história. E esse povo, eles são levados cativos para a Babilônia em 3 oportunidades. Quando ele entra na cidade de Jerusalém pela sua 3ª vez, que foi no ano de 587, a Bíblia nos diz que toda Jerusalém foi queimada, e também, consequentemente, o templo foi destruído. Então o povo, eles estão cativos na Babilônia por um lado. Do outro lado, toda a cidade que eles moravam, a sua cidade natal, que era Jerusalém, havia sido queimada, o seu templo foi destruído. A Bíblia diz que até mesmo os utensílios do templo, Nabucodonosor ele tira e leva os utensílios que eram usados para adorar o Deus verdadeiro, agora são retirados do templo de Jerusalém, são levados para a adoração
dos deuses pagãos na Babilônia. Então esse povo ele está cativo. Só que Deus, então, ele nesse interim, ele usa Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança ao povo, dizendo o seguinte para o povo de Israel: que nem tudo está perdido, que no mesmo momento em que, não obstante eles estiverem presos, cativos na Babilônia, agora existe uma mensagem de esperança, que aquele lugar a qual eles haviam perdido, a qual havia sido destruído, ele pode voltar a ser reconstruído. Então foi isso que Deus ele mostra para Ezequiel, e você pode ler isso a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Deus ele mostra todas as medidas do templo, mostra o templo sendo reconstruído novamente, aquele templo que foi destruído, dizendo: olha, nem tudo que vocês perderam vai ficar assim para sempre, porque ele pode ser reconstruído novamente. E quando o povo vê essa mensagem, acende novamente a esperança no coração deles, que num futuro muito próximo, esse templo poderia ser reconstruído novamente. Então esse livro ele conta para nós essa história, é a visão de Ezequiel. E daí no capítulo 47 que nós lemos, está Ezequiel com uma visão agora de um rio que ele brota do altar. E essas águas que brotam do altar, elas saem pela porta, saem do templo dessa visão, e elas vão em direção ao Mar Morto. Os irmãos que estiveram lá em Jerusalém, aqui no Jardim de Luz, sabem muito bem o que é o Mar Morto. Lá não tem vida, algumas bactérias somente que eles vivem lá, mas não tem peixe, não tem árvores ao seu redor, porque é o sal, né? É um mar de sal, então não tem vida nenhuma lá. E agora existe uma profecia que ainda não se cumpriu, de um rio que brota do trono lá do templo, e ele desce e ele saneia essa água salgada que está no Mar Morto, trazendo vida a todos os lugares que essa água passa, inclusive no próprio Mar Morto, trazendo peixe para as pessoas se alimentarem. É uma profecia que ainda está para se cumprir. Alguns até falam de que o Mar Morto ele vai se acabar, que algumas poças de água saudável estão próximo do Mar Morto. É muito cedo para nós dizermos que seja o cumprimento da profecia de Ezequiel capítulo 47. O que nós sabemos é que existe essa profecia, e que se existe vai se cumprir, que o Mar Morto ele vai sim produzir peixes novamente. Para quem conhece a história sabe que embaixo do Mar Morto está uma cidade, e essa cidade ela é chamada de Sodoma e Gomorra, qual nós conhecemos a história de Ló. E agora essa cidade que está embaixo do Mar Morto, vai chegar um dia em que essa cidade que morreu lá embaixo, agora peixes vão viver dentro desse mar que hoje está sobre essa cidade. Ou seja, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está acabado, pela misericórdia de Deus, um dia vai voltar a viver, vai voltar à vida. E era essa mensagem de esperança que Deus estava trazendo novamente à nação de Israel. Agora a Bíblia fala de um rio. A Bíblia fala de um rio, e quando sempre nós ouvimos falar de água na Bíblia, faz uma menção ao Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, rios de água viva fluirão do seu interior. E também no Apocalipse capítulo 1 fala de a história de um rio que brota do altar. Então todas as vezes que a Bíblia ela faz referência à água, ela está dizendo para nós que são o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Então nós podemos também fazer uma aplicação dentro desse capítulo, dentro desse contexto, dizendo que existe um rio que sai do trono de Deus, e aonde ele passa, ele produz vida às pessoas, ao ambiente, ao local, a todos aqueles que o cercam. Esse é o rio do Espírito. Mas o que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que quando Ezequiel ele vê, quando Ezequiel ele tem essa visão, ele chama, o anjo chama Ezequiel, e eles descem para o local do templo, e esse anjo ele tem uma vara de medir na sua mão. Se um dia você passar aqui pela igreja do Jardim de Luz, e o pastor Edmarcos estiver aqui com uma trena na mão, medindo algumas coisas, o que é que você pensa dele? O que é que nós pensamos? Se um dia você passar na minha casa e eu estiver com 1 metro lá medindo,
com uma trena na minha mão, medindo a minha casa, medindo algumas coisas no meu quintal, o que é que você vai pensar? Olha, o Elcio, ele vai construir alguma coisa. O pastor de Marcos, ele vai no mínimo reformar alguma sala, ele vai construir uma coisa nova, porque ele está medindo. Era isso que o anjo ele levou Daniel. As pessoas, quando Ezequiel, melhor dizendo, ele vê o anjo com aquele vara de medir na mão, logo vem a imagem na cabeça de Ezequiel. O anjo ele vai construir alguma coisa. Aleluia. E é isso que Deus ele está disposto a fazer conosco novamente. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi deixado de lado, tudo aquilo que Satanás roubou das pessoas, Deus ele está com uma vara de medir na sua mão, dizendo vai ser novamente reconstruído, vai ser novamente, vai voltar novamente a viver. Então a Bíblia está dizendo, olha, o anjo está com uma vara de medir na mão, e se ele está medindo, é porque ele está com vontade de reconstruir alguma coisa. E eu quero dizer aqui nessa noite que o anjo, ele está medindo a vida de algumas pessoas aqui, ele está com vontade de reconstruí-lo novamente, algumas coisas que o Satanás roubou de você, porque ele está medindo novamente a nossa vida. Então quando nós olhamos para esse contexto e vemos um rio saindo do altar de Deus, Deus está dizendo o seguinte, olha, o rio ele vai fluir do altar do Senhor, e você, Ezequiel, juntamente com o povo, vocês poderão entrar nesse rio e caminhar em direção a esse rio. Meus irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês, não dá para nós sermos cristãos e apenas sermos espectadores desse rio do Espírito que está disponível para nós. Nós estamos num culto de missão, e se nós queremos fazer a obra do Senhor Jesus, nós precisamos primeiramente nos envolvermos nesse rio do Espírito, e esse Espírito ele está disponível para mim e para você, porque a Bíblia nos diz em João, no capítulo 14, versículo 17, que o mundo não pode receber o Espírito porque não crê. Então o Espírito ele é uma condição dada à igreja. Tanto é que é dado à igreja, que quando a igreja for embora daqui, ele vai junto com a igreja. Ele está disponível para mim e para você. Agora o que não dá é para nós vivermos essa vida mediana, essa vida vazia, e dizer o seguinte, olha, um dia eu vou me acordar e pela manhã eu vou estar nadando no rio do Espírito. Não dá para a gente pensar dessa forma, porque ou a gente se envolve, ou a gente se aprofunda nesse rio do Espírito, ou nós vamos viver essa nossa vida mediana, essa vida meia que um dia está no chão, outro dia está em pé, um dia o pecado nos vence, outro dia nós estamos vencendo, e assim levamos a nossa vida. Meu irmão, existe um rio do Espírito para você navegar por ele, e nessa noite o anjo está aqui para conduzir você por esse rio. Aleluia, glórias a Deus. Existe na Bíblia algumas referências de pessoas que antes de fazerem a obra do Senhor Jesus, eles foram imersos nesse rio do Espírito. Jesus, quando foi batizado, Mateus no capítulo 3, versículo 16, diz assim que Jesus ele foi batizado, ele saiu da água, naquele mesmo momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus ele foi imerso nesse Espírito, ele recebeu a unção do Espírito, para antes sair pregar a sua palavra. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som, um vento entrou naquela casa, na medida que todos foram cheios do Espírito. E veja o que aconteceu após esse enchimento do Espírito. A Bíblia diz que Pedro, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que fugiu quando Jesus estava sendo crucificado, agora ele está lá pregando, e 3.000 almas aceitam Jesus. Um dia Pedro está indo agora para o templo, orar ao Senhor, buscar ao Senhor
a hora nona, 9 horas da manhã, e quando ele chega, antes dele chegar no templo, alguém traz um coxo de nascença, uma pessoa ali, e estava Pedro e João naquele momento, e quando ele olha, colocando aquele jovem que desde nascença, desde da sua infância, desde o ventre da sua mãe, era um coxo, a Bíblia diz que Pedro e João, eles fitam os olhos naquele coxo, e aquele moço olha para eles esperando algum dinheiro, e ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E aquele moço, na mesma hora, ele se levantou e andou. E eu quero perguntar a você, o que é que esses homens tinham para dar? Aquilo que eles receberam lá em Atos capítulo 2, que o Espírito desceu sobre eles, receberam esse poder de testemunhar, esse poder de fazer operação de milagres. Meus irmãos, olhe para a pregação de Pedro, olhe para a vida desses homens após o enchimento do Espírito. Não dá para nós fazermos a obra sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que foram cheios. Antes ele tinha vontade de fugir, os discípulos se escondiam com medo dos romanos. Depois do enchimento, Deus lhe deu uma convicção tão grande na vida desses homens, que Pedro, na sua morte, ele falou: não, por favor, não me crucifique eu de cabeça para cima, mas crucifique-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Esses homens estavam dispostos agora a morrer pelo evangelho a qual eles aceitavam. Estavam com medo de todo mundo, e agora estão dispostos a morrer pela causa. Enchimento do Espírito. Oh, aleluia! Nós precisamos navegar por esse rio, meus irmãos. Nós precisamos navegar por esse rio. Infelizmente nós vivemos numa época onde as pessoas, tudo que eles recebem no domingo à noite, eles perdem na segunda-feira de manhã quando chegam no seu trabalho. Pessoas que querem receber a bênção de Deus, mas não querem ser uma bênção. Querem a bênção, mas não querem ser uma bênção. E aí nós vivemos esse evangelho aí sem compromisso, aonde as pessoas, eles vêm para a igreja pensando sempre em receber, igual o Mar Morto, que só recebe, mas nunca oferecer alguma coisa, nunca dar alguma coisa. Quando você é cheio do Espírito Santo, no lugar onde você vai cortar o cabelo, você tem alguma coisa para dar para aquele homem. No lugar onde você vai comprar alguma coisa no mercado, você tem alguma coisa para dar para aquele caixa do mercado, porque você é cheio do Espírito Santo, e Ele vai comunicando as verdades que você precisa falar para essas pessoas. Nós precisamos ser cheios de coragem, e essa coragem vai ser dada pelo Espírito Santo de Deus. O que eu acho interessante aqui nessa passagem é que existe uma progressão. Por isso que eu fiz questão de ler aqui todo o texto para você, que existe uma progressão na nossa caminhada de fé. Porque a nossa vida, ela não é uma vida estática, ela não é uma vida parada, ela é uma vida progressiva, é um crescimento progressivo. Você já tentou andar no rio? A Bíblia diz aqui que eles estavam com a água pelos tornozelos. E à medida que eles vão caminhando, essas águas vão se aumentando. Você já tentou caminhar dentro de um rio? Os irmãos aí acostumados a pegar caranguejo, né? Tente caminhar dentro de um rio com as águas. Você vai caminhando, você não sabe se ali tem uma pedra ou não. Ali pode ter um obstáculo, pode ter alguma coisa onde você vai pisar e tropeçar e cair. Porque assim é os nossos primeiros passos da caminhada de fé. Nós estamos sujeitos a isso, mas à medida que nós vamos caminhando, à medida que o anjo vai nos conduzindo, nós vamos nos aprofundando nesse interim do Espírito, nós vamos nos aprofundando nessa espiritualidade que o Senhor tem para nos dar. E chegará um momento aonde o anjo ele vai ter a liberdade de largar a nossa mão, e agora nós não somos mais guiados pelos nossos pés,
Porque enquanto nós estamos sendo guiados pelos nossos próprios pés, nós podemos tropeçar em algo, podemos ir para cá, ir para lá, nós estamos sujeitos a cair. Agora, quando nós não estamos sendo guiados pelos nossos pés, nós estamos navegando pelo rio do Espírito. E sabe o que a Bíblia diz ali? É que o anjo, quando ele viu que ele estava navegando do outro lado do rio, o anjo foi lá e trouxe ele para a margem, porque agora nós não somos mais guiados pelos nossos pés, agora nós somos guiados pelo Espírito. Ou seja, nós não fazemos nada se nós não formos guiados pelo Espírito, mas a nossa caminhada, ela precisa ser progressiva. Nós não podemos nos limitar a esse rio e ficar só com as águas pelo tornozelo. Eu imagino que tem pessoas que o anjo até já largou da mão dele, porque ele sabe que ele não vai ir para o fundo do rio. Esse aí já tem 20 anos que ele está caminhando aí nesse rio assim, rasinho do Espírito. Ele não vai mais, o anjo até deixou ele por ali, pode caminhar aí, porque ele não vai ir para o fundo do rio. Agora tem pessoas que não, que ele não se contenta. Se ele fala em mistério com Deus, ele vai em busca dos dons espirituais. E se ele já recebeu os dons espirituais, agora ele vai em busca da palavra e sabedoria, ele vai em busca de ganhar almas para o Senhor, ele vai navegar nesse rio, porque quanto mais você avança na caminhada, na sua fé, mais o Espírito te conduz, mais você é feliz na sua caminhada, mais você dá fruto no reino de Deus. O que não dá é para nos limitar da nossa vida vazia. Aleluia. Elcio, mas como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Você sabe. Você sabe. Se você já é crente, se você já é cristão, você sabe como ser cheio do Espírito. Porque o Espírito nos comunica. O Espírito Santo nos comunica que algumas coisas que nós estamos fazendo, nós precisamos avançar na leitura da Bíblia, nós precisamos avançar na nossa oração, nós precisamos avançar na nossa comunhão com Ele, nós precisamos caminhar mais profundo com o Espírito Santo. Meus irmãos, quando Deus me deu essa palavra aqui, eu comecei a perceber algumas coisas que você pode cantar bem. Você sendo líder, você pode ler 100 livros de liderança, você pode ser líder lá na sua empresa, você pode ser um excelente líder, você pode ser um excelente pregador, um excelente comunicador das verdades do Evangelho. Agora, se você não viver isso na essência, nada disso aproveita, porque o que é gostoso é nos envolver no Espírito, o que é gostoso é você nadar no Espírito, ou seja, trocando por miúdos aqui, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora tem um detalhe interessante nessa visão, que essas águas que elas brotavam do trono de Deus, elas passavam pela porta, elas brotavam no trono. E antes de Ezequiel ele entrar nesse rio, a Bíblia diz que ele passa pela porta. E Jesus ele declara que ele é a porta. E quem passar por ele, ele diz em João no capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Jesus é essa porta. Na parábola das ovelhas ele vem falar que entrará e sairá e achará pastagem. Porque antes de nós entrarmos nesse rio do Espírito, nós precisamos passar pela porta. E essa porta é Jesus. Tem várias referências na Bíblia dizendo que Ele é a porta. Não adianta nós querermos ser cheios do Espírito se nós não passarmos por Jesus. Se nós não passarmos pela porta, o próprio tabernáculo, existiam 3 portas. A primeira porta, que era a entrada do tabernáculo, que era chamada de caminho. Existia uma segunda porta, e essa segunda porta que dava-se do átrio ao lugar santo, ela era chamada de verdade. E existia uma terceira porta,
que dava acesso ao lugar santíssimo, do santo ao lugar santíssimo, que era conhecida, era chamada por vida. Então o próprio tabernáculo, para você entrar no santo dos santos, você precisava passar por essas 3 portas, que eram o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele declara isso para os judeus e para nós, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não adianta nós queremos ser cheios do Espírito se nós não passarmos por Jesus. Jesus é a porta. Antes de nós entrarmos nesse rio, nós precisamos entender se Jesus, ele realmente é o Senhor da nossa vida. Se Jesus de fato ele faz a diferença, se aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário está fazendo alguma diferença na nossa vida. Saiu uma reportagem da revista Veja que os evangélicos incomodam. E eu quero declarar aqui para os editores da revista Veja, que esse mundo, ele só tem as boas mãos da misericórdia do Senhor, por causa desse povo que incomoda. Porque quando esse povo que incomoda sair daqui, aí sim eles vão ver quem é que incomoda. Enquanto a igreja está aqui, enquanto a igreja que passou pela porta está em direção a esse rio do Espírito, ela estiver aqui, meus irmãos, esse mundo ele está guardado por causa da igreja. As misericórdias do Senhor, elas habitam aí fora, elas habitam lá na sua empresa, elas habitam lá no seu bairro, na sua casa, porque existe uma igreja que passou pela porta. Agora nós passamos pela porta e nós vamos navegar por dentro desse rio. Meus irmãos, atravessar por essa porta é gostoso demais. Você que está aqui nessa noite que ainda não passou por essa porta, você não sabe como é bom passar por ela. Porque quando você passa por ela, Jesus ele vai comunicando as verdades das Escrituras para você, e você vai navegando nesse rio. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu descobri, que o que nos dá a verdadeira felicidade, fazendo o que a gente faz na igreja, é navegar por esse rio do Espírito. Porque se nós não estivermos em comunhão com Ele, se nós não levarmos uma vida cheia do Espírito, nós podemos até trabalhar para Deus, mas nós levamos uma vida infeliz. Porque o que nos dá essa alegria é sermos cheios do Espírito Santo. Elcio, por que é que eu preciso passar pela porta? Porque você precisa agora, quando você for falar de Jesus para alguém, você precisa falar das suas próprias experiências. Nós precisamos parar de contar experiências alheias, meus irmãos. Porque nós só seremos aqui em público o que nós somos lá no nosso secreto. Nós só seremos no altar o que nós só entregamos aqui no altar. Nós só entregamos às pessoas aquilo que nós recebemos, aquilo que nós conquistamos lá no nosso altar, na nossa comunhão com Deus. Aquele que não tem comunhão com Deus não tem nada a oferecer para as pessoas. Você quer ser um missionário no lugar onde você está? Então tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Você vai ver o que é frutos naquilo que você está fazendo. Nós só seremos abençoados naquilo que nós estamos fazendo se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque sucesso não quer dizer que é ser abençoado. Ser uma pessoa bem-sucedida no nosso trabalho não quer dizer que nós seremos abençoados. Agora, se nós formos cheios do Espírito Santo, sim, sucesso é ser abençoado. Você pode até não ter a vida que você tem, mas se você tem o Espírito Santo com você, você é uma pessoa de sucesso. Porque sucesso é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Agora eu vou encerrar dizendo que esse rio, o lugar aonde ele passa, ele traz vida às pessoas que usufruem dele. Ezequiel ele está indo em direção a esse rio, junto com o anjo,
e ele vê as pessoas pescando nesse rio. Ele vê as pessoas indo buscar, pessoas doentes, pegando as folhas das árvores para curar as suas feridas, para curar as suas doenças. Veja que esse rio do Espírito, ele está alimentando não somente as pessoas que navegam no rio, mas as pessoas que estão pescando desse rio. Esse mundo, meus irmãos, ele nos tolera. Esse mundo, ele não gosta da igreja. As pessoas desse mundo, desse sistema mundano, eles não gostam da igreja. Eles nos toleram. Mas eles não sabem que eles só têm alimento porque eles estão tirando desse rio do Espírito que nós estamos navegando nele. Eles só recebem o alimento deles porque existe uma igreja que ora, existe uma igreja que busca a face do Senhor Jesus, existe uma igreja que está segurando a ação de Satanás sobre eles, mas eles não entendem isso. E eu vou dizer aqui sem medo de errar, a sua família, mesmo ela não sendo crente, mesmo ela não sendo cristã, ela é abençoada porque tem você naquela família. Eles estão se alimentando do rio que você navega dentro dele. As pessoas lá do ambiente, do seu ambiente de trabalho, eles são abençoados porque você como igreja está lá. Mas eles não gostam de você, eles toleram você. Lá no colégio você está numa sala de aula, e as pessoas daquela sala, os adolescentes, estão na sala de aula, os jovens, e as pessoas daquele colégio são abençoados, porque você está lá dentro daquele colégio. Eles não sabem disso, e eles ignoram você, eles toleram você, mas eles não sabem, eles não sabem disso, mas eles só são abençoados, porque você está lá. E quantos filhos nós vemos, filhos que às vezes tiveram até a sua vida preservada por causa de uma mãe que estava lá no quarto ajoelhada orando por ele. Esposos tiveram a sua vida preservada porque a mulher estava orando por ele, porque você, uma pessoa cheia do Espírito, e todas as pessoas que estão à sua volta, eles se alimentam desse Espírito que está sobre a sua vida. Agora você precisa navegar nesse rio do Espírito, porque quanto mais envolvido nós estivermos nesse rio, mais a nossa família é abençoada, mais as pessoas que estão à nossa volta, eles são abençoados. Você quer ser feliz no seu ministério? Seja cheio do Espírito. Você quer viver uma vida na plenitude daquilo que você está vivendo? Então busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busque navegar por esse rio. Vamos sair da água pelo tornozelo, vamos avançar. A gente sabe que não é de hoje para amanhã, mas vamos avançar. Amanhã nós já estamos com a água pelos nossos joelhos, amanhã depois nós já estamos com a água pela nossa cintura. E o que Deus tem para nós é um rio cheio de água, para que nós possamos navegar nesse rio, aonde você não tem mais domínio sobre a sua vida, você não tem mais domínio sobre as suas finanças, você não tem mais domínio sobre tudo aquilo que você é mordomo dele, porque você agora está sendo conduzido pelas águas do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Fique de pé. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Será que nós temos alguém que está disposto a nadar nesse rio aqui nessa noite? Será que nós temos alguém que está disposto a passar por essa porta que é Jesus Cristo e entrar por esse rio? Eu quero orar por você aqui nessa noite. Posso orar, pastor? Eu quero convidar você a vir à frente.
Eu quero deixar de viver essa vida mediana. Aleluia. Eu quero deixar de viver essa vida com água pelos tornozelos. Eu quero navegar nesse rio do Espírito. Vem aqui que eu vou orar por você nessa noite. Os obreiros aqui, vamos orar por você aqui nessa noite. Aleluia. Deus, tu és bom e maravilhoso. O Espírito Santo está aqui nessa noite.